Saúdo os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Mais uma vez aqui é o irmão Jefté. Faz bastante tempo que eu não apareço em vídeo, fazendo aqui realmente para o YouTube. E o Espírito de Deus há de guiar esse vídeo para cada um que está necessitando. Eu queria deixar uma mensagem, estamos chegando no final do ano, poucos dias, né? Que se encontra no Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 26, versículo 39, que diz assim: ele foi um pouco mais adiante, ajoelhou-se e encostou o rosto no chão e orou. Falou: meu Pai, se é possível, afasta de mim este cálice de sofrimento, porém não seja feito o que eu quero, mas o que tu queres. Irmãos, aqui essa Bíblia, a linguagem de hoje, também indico concordâncias da Bíblia, estudar cada vez mais a Bíblia para não ser escravo de interpretações alheias. E nos dias de hoje, que tem mais igrejas e pessoas interpretando a Bíblia de qualquer maneira. Mas a Bíblia diz: examina você, as Escrituras, porque buscar e ter nela a vida eterna. A pessoa se profissionaliza em tantas coisas, mas na Bíblia ele deixa para abrir apenas na igreja. Mas a Bíblia diz: examinai as Escrituras. O quão importante é para você a salvação. O quão importante é para você servir ao Senhor. Eu não estou dizendo um servir de ir e voltar, eu estou falando realmente ser templo e morada do Espírito Santo. A moral tem sido atacada grandemente nos últimos dias. Cristão defendendo coisas absurdas, o qual a Bíblia abomina. Deus ama o pecador, mas abomina o pecado. Não importa de quem seja. É interessante porque nesse texto eu estava analisando, eu vivo da obra de Deus. Deus me deu uma esposa, o qual também estamos vivendo da obra de Deus. Nós fazemos culto na rua toda quinta-feira, pegamos a caixa, vamos para debaixo do porte. Também estamos com um trabalho numa clínica de reabilitação. Sou um dos componentes, estou lá ajudando, dando glória a Jesus, fazendo orações. E sempre aprendi a estar na intercessão, porque minhas mães na fé eram mulheres de oração, eram mulheres de intercessão. Então eu aprendi esse caminho, e bom é o caminho da oração. E aqui nós vamos ver que esse caminho, ele é ensinado por Jesus. Jesus, antes de ele enfrentar a cruz, ele vai ao Getsêmani. E é por isso que tem muita gente largando a cruz, porque não se encontra mais no Getsêmani. Ele não se encontra mais em descer na presença de Deus, em falar: Pai, eu não aguento. Mas ele não tem mais o amor também para dizer: seja feito a tua vontade. Irmãos, ultimamente tantas revelações fora da palavra de Deus, mas fiel é essa palavra e digna de toda aceitação. Eu digo para você, Jesus passou tantas coisas por você, por mim. O que você tem passado por amor a Jesus? A Bíblia vai dizer que Jesus, depois de fazer tantas coisas, ele vai para o Getsêmani a orar. Os seus discípulos, que era para estar lá junto, orando junto com ele, estavam dormindo. Eles estavam cansados. E a correria do dia a dia é grande. Mas o Senhor falou: não, eu preciso orar. Eu preciso falar com meu Pai. E a Bíblia vai dizer que ele vai dizer: Pai, se possível for, passa de mim esse cálice sem que eu beba. Esse sofrimento, é o ser humano, realmente o sofrimento nos quer fazer voltar atrás. Nós clamamos e pedimos que Deus nos livre, mas acontece que Deus nos livre da fraqueza, mas o apóstolo vai dizer que nas fraquezas, o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. E quando estamos fracos, aí estamos fortes, estamos cheios de Deus. Crentes que não têm noção do mundo espiritual, crentes que têm medo do inimigo.
Se alguém pisar na planta no pé dele, ele está disposto a brigar, a bater. Mas o inimigo brinca com ele o dia todo e ele não consegue fazer nada. Se você ainda não consegue ver o inimigo, a sua luta só vai ser carnal. Mas o apóstolo Paulo diz: olha com escolhas espirituais, que a nossa luta não é contra carne nem sangue, é contra principados, é potestades. E muitas pessoas têm sido levadas por espíritos enganadores. Muitos pastores grandes que Deus colocou lá em cima. Mas eu digo pastores, porque até mesmo Saul caiu, ele ainda era rei, e Davi tratou ele como tal. Porque o Deus que exalta é o Deus que humilha, ele não precisa que eu coloque a mão onde a mão dele está. A Bíblia vai dizer, e vai nos mostrar, vai esclarecer, mas tem gente que está sendo levada por revelação, profecias vazias, e esquecendo da verdadeira revelação, o qual é a palavra de Deus, apoiando coisas que a Bíblia não apoia. A Bíblia vai dizer aqui que Jesus realmente foi um momento de sofrimento. E sabe qual foi a resposta do Pai? De forma a ouvir nada. O Pai não disse nada para Jesus. Mas quando Jesus levantou e ele viu que o sofrimento estava diante dele, ele viu que era a vontade do Pai que ele padecesse. O teu sofrimento, você pode estar atribuindo ao inimigo, mas pode ser da vontade do Pai. Irmão, como é que eu sei que esse meu sofrimento é da vontade de Deus? Se você está sofrendo de acordo com o Evangelho. Se você está sofrendo porque comprou e não pagou, isso não é da vontade de Deus. Mas a Bíblia vai dizer: eu dei a tua palavra, eu dei, não foi pago, eu dei, Pai, a tua palavra. Mas o mundo odiou, nós somos odiados pela palavra de Deus. Não é por fofoca, não é por disse-me-disse, é pela palavra de Deus. Pela palavra de Deus nós sofremos, pela palavra de Deus nós padecemos, mas pela palavra de Deus nós somos salvos. Não abra mão da palavra de Deus. E nos dias de hoje, quantos têm voltado atrás? Jesus não voltou atrás. Ah, irmão, é porque fulano, ciclano. O povo estava cuspindo no rosto de Jesus e Jesus estava falando: eu vou morrer por amor a ele. Se você não pede mais amor a Deus, porque foi esse amor. Deus já falou: Deus amou o mundo, não foi que o mundo merecia. Ele falou: eu amei e eu provo que eu amo. Não adianta dizer que ama Jesus e está negando o teu ministério. Não adianta dizer que ama Jesus e está voltando para trás. A Bíblia diz: aquele que perseverar até o fim. Mas perseverar em quê? Naquilo que Deus colocou. Esse será salvo. Guarda a tua fé. Guarda a palavra da paciência. Porque muitos homens, melhores do que eu, têm voltado atrás. E o meu pedido diante de Deus é: Senhor, tende misericórdia de mim, Pai. Tende misericórdia da minha alma. Porque nós somos realmente miseráveis, pecador. E eu não digo isso para parecer uma humildade. Eu digo isso porque se você está começando a olhar para trás, é porque você está começando a viver. E o Senhor precisa viver em você. O apóstolo Paulo disse: eu não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Já estou crucificado com Cristo, eu não vivo mais eu, é Ele quem vive em mim. A Bíblia vai dizer: aquele que quiser seguir após mim, negue a si mesmo. A Bíblia vai dizer: aquele que quiser achar a sua vida tem que perdê-la. Tem que perder. Não perca a sã doutrina, porque a sã doutrina é a tua e a minha vida. A sã doutrina, a fiel palavra de Deus. Não apoie o que a Bíblia não apoia. Não abra mão daquilo que Deus te colocou. Porque não é para você achar grande ou pequeno. É para você cumprir o seu ministério. Falar: irmão, mas será que isso interfere em salvação? A Bíblia diz sobre homens
que o Senhor deu algumas minas para eles guardar e multiplicar, para eles trabalhar. E quando o Senhor daquela mina volta, tinha um homem que só tinha uma mina e ele escondeu. Ele não gastou de forma louca, mas acontece que ele não usou. Ele estava esperando o seu Senhor voltar, que ele falou, vou guardar que eu sei que o meu Senhor vai voltar. E quantas pessoas estão aguardando um arrebatamento, mas está enterrando o talento que Deus deu. Certamente, a Bíblia nos revela que serão lançados onde há choro e ranger de dente. Irmãos, uma feliz virada de ano. E os dias, o sol nasce, se põe. É você que escolhe a diferença. As madrugadas estão aí para você chorar, para que alguém durante o dia possa sorrir. Eu fui em um lugar e uma pessoa me contou uma história, e aqui eu encerro. Eu falei que eu estou vivendo da obra, Deus tirou do mundo das drogas, de opressões malignas, vivia amarrado numa janela, passei 6 meses comendo carne crua, ração, vendo o demônio direto. E quero dizer para você, se você não está vendo o demônio, mas está fazendo ele, não é porque você não está vendo que ele não está lá. E esse que é o engano de muita gente. E ele contou uma história para mim, disse que um homem muito novo casou e arrumou a casa, estava tudo novo lá. E a igreja mandou ele para outro país fazer uma obra. Deus falou e ele foi, ele e a esposa. Passaram 30 anos fazendo a obra. E de repente, Deus manda eles voltar. A igreja traz. E quando eles chegam no aeroporto, já com a idade mais avançada, não tinha ninguém esperando eles. Eles vão para casa, a casa está cheia de poeira, tudo jogado, parecendo lixo. E a mulher cantando, sorrindo, começa a limpar. E aquele irmão começa a se irar no seu coração e fala, nós voltamos para casa, nós fez a obra de Deus. Não tem ninguém esperando a gente. É isso que está aqui? E ele falou, filha, pergunta para Deus. Fala com Deus. Porque a gente voltou para casa e está desse jeito. Por quê? Aí ele saiu. Quando chegou, a mulher estava cantando novamente, terminando de limpar a casa. E aí ele falou, filha, você falou? Falei. E ele disse, e o que Deus falou? Aí ela olhou para ele e disse, sabe o que Deus falou? Ele diga, a gente ainda não chegou em casa. Sabe por que você está passando isso? É porque você não chegou em casa. Tem muita gente dizendo, mas um pastor que me mandou me deixou jogado lá. É porque você ainda não chegou em casa. É porque fulano fez isso comigo, é porque você não chegou em casa. É porque eu fui esquecido, é porque você não chegou em casa. Mas não desista para que você possa voltar para casa. E aquela história entrou no meu coração. Irmãos, eu moro no quartinho, mas eu vivo alegre, vivo bem com a minha esposa. Sempre estou nas orações da madrugada e pedindo a Deus, Senhor, me ajuda a voltar para casa. Está perto de completar 4 anos que minha mãe partiu. Minha mãe voltou para casa. E eu quero voltar para casa. Irmão, não sei qual é a tua dificuldade, mas não abra mão de voltar para casa. Porque ele disse, eu vou. Mas eu vou vos preparar lugar para onde eu estiver. Estejais vós também, que não abriram mão de voltar para casa. Que Deus em Cristo vos abençoe. Um grande abraço. Fique na paz do Senhor Jesus.